Sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. No episódio de hoje, ainda no tema de solteirice e identidade, nós recebemos um convidado super especial, que é o Miro Leão. Muito obrigado, Miro, por ter aceito o nosso convite e desafio. Obrigado eu pelo convite. Estamos aqui para mais uma vez conversar em torno deste tema interessante. Então, estás preparado para esta conversa? Super pronto. Então, eu sei que vocês estão muito ansiosos e nós já falamos, já tivemos um episódio da parte masculina e hoje é o segundo episódio. E nós também estamos já a tocar alguns pontos que são muito importantes a falar neste tema de solteirice e identidade. Acho que a primeira questão que é muito importante, vamos falar sim de solteirice, vamos falar sim de estar solteiro, mas sobre como entender a identidade dentro deste período de solteirice. Primeiro, talvez eu até perguntaria para ti, no teu ponto de vista, o que é solteirice ou o que é também o tempo de espera? Bom, boa pergunta. Solteirice eu entendo como um estado do homem em que realmente ele não está comprometido ou envolvido num casamento, num matrimónio. Este é o estado solteiro. O tempo de espera é o período de preparo que o homem tem para que realmente possa amadurecer e identificar seu propósito de vida. São essas duas diferenças. E como é que nós podemos entender a nossa identidade sendo solteiros? Porque eu acho que às vezes tem essa confusão em nós e nós achamos que a minha identidade ou quem eu sou é definido por estar num relacionamento, por ter alguma coisa. Então, muitas vezes, corremos atrás de alguma coisa que não nos define. Então, quão importante é entendermos a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade durante este tempo em Cristo? Boa pergunta. A identidade, eu sempre tenho dito, identidade é algo que não depende muito do estado civil. Seja casado ou solteiro, nossa identidade é independente do nosso estado civil. Okay. Mas para os solteiros é muito simples, como a Bíblia bem nos remete, nós fomos criados por Deus para as boas obras. Então, nossa identidade está na essência de quem Deus é. Nós identificamos que realmente nós somos quando entendemos que realmente é Deus. E entender quem nos criou faz toda a diferença e nos remete a uma identidade que nós somos. Nós fomos criados por Deus para viver a boa obra. Então, nossa identidade está em Deus. Deus é a nossa real identidade. Entendendo esse lado da identidade e entrando talvez um bocadinho mais para a questão já do estado de ser solteiro e esta fase específica, uma das coisas que nós conversamos nos últimos podcasts era a questão das mulheres sofrerem, ou parece que as mulheres sofrem mais pressão para estar no relacionamento ou deixar de ser solteira, seja por parte da família, da sociedade, da igreja. Será que os homens passam pelas mesmas coisas ou acontecem em fases diferentes e talvez até numa proporção menor? Em termos de proporção, eu diria que as mulheres sofrem mais, porque para as mulheres a sociedade olha como se as mulheres tivessem algum limite, algum tempo de vida para se casar. Para os homens é diferente. O homem pode ter 30 anos, a pressão social não é a mesma que das mulheres. As mulheres, a partir do momento que atingem 25 anos, a pressão que vem sobre elas é terrível. É terrível. Mas para os homens não, é diferente. Os homens fazem 30 anos, alguns 35, ainda continuam com os pais sem uma pressão da parte social, mas de alguma forma a ser falado não na mesma proporção que as mulheres. Então os homens sofrem menos em relação às mulheres nessa componente social, de pressão social do estado civil. E quando tu olhas para as pessoas à tua volta, né, mesmo dentro da igreja, tu consegues perceber isso, que os homens são menos vulneráveis a tomar decisões precipitadas para estar no relacionamento que as mulheres, ou acontece em ambos, mas talvez nós não notamos muito isso acontecer do lado masculino? Isso acontece em ambos, mas do lado masculino expressa-se menos porque os homens são um pouco mais fechados em relação às mulheres. Nós descobrimos as mulheres facilmente por causa da parte emocional, enquanto que nos homens é diferente. Os homens são completamente fechados e só partilham esse aspecto com pessoas muito mais próximas. As mulheres não, nós sentimos a partir do momento que uma irmã dentro da igreja tem um relacionamento, é fácil nós perceber. Porque o emocional dela altera, ela muda completamente e nós conseguimos identificar que aqui alguma coisa não está bem. E quando o processo, todo aquele processo de conquista e tudo não corre bem, logo ela volta ao estado normal, nós percebemos que alguma coisa não correu bem. E só já percebemos que deu errado, quando tudo não correu conforme planejado. Então, é similar, tanto nos homens como nas mulheres, esse desejo, essa vontade
entrar num relacionamento, trabalhar com o emocional, é verificável nos dois sítios, nos dois géneros, mas as mulheres é mais expressivo por conta da parte emocional, que já sabemos que as mulheres têm mais e Yeah, os homens yeah. menos. E uma outra questão, né, que eu vinha pensando e até conversando com algumas pessoas ao longo deste tempo é sobre onde Deus é deixado ao longo desse processo, né? Porque Deus consegue estar, nós conseguimos colocar Deus em muitas coisas, mas quando chega essa hora, parece que muitas vezes tomamos decisões de forma emotiva ou através de outras pessoas e não temos um tempo de conversa com Deus para saber o que realmente Ele pensa Exato. sobre as nossas possíveis decisões, sobre as pessoas que nós gostamos, sobre aquela fase, né? Então torna-se um momento muito apreensivo e, no meu ver, fica a parecer que realmente colocamos Deus de lado. Quando chega essa hora, a emoção toma conta e, Deus Deus... está em último lugar. Exatamente. Yeah. Isto é um fato em que a igreja, a partir do momento, vai buscando algumas identidades culturais e momentâneas. E Deus torna-se o último lugar. Quando nós percebemos que a coisa não deu certo, nós recorremos a Deus para perceber o que é que deu errado. Yeah. Mas muitas das vezes, quando nós estamos num processo de busca, quando chega este momento de encontrar a pessoa, a nossa identidade, ou seja, alguém que realmente nós vamos caminhar com ele pela vida, fazemos de conta, vamos isolar Deus, Yeah. deixa eu tratar do meu coração. Quando a coisa não corre, nós voltamos para Deus. E Jesus nos ensina algo muito interessante em Mateus, quando ele diz buscar primeiro o reino. Isto pode-se olhar em várias perspectivas. Alguns chegam a olhar para uma perspectiva financeira, outros para uma busca de coisas. Mas Jesus procura concentrar o homem cristão na perspectiva de Deus e a essência. Antes de buscarmos qualquer direcionamento, primeiro começamos por Deus, pelo reino. E quando nós entendemos essa lógica de ser Deus quem nos guia à busca de um relacionamento, nós temos certeza de que aquilo será realmente um propósito de Deus. E todas as coisas estão fundamentadas em Deus, têm propósito e são duradouras. Então, coisas fora de Deus são temporárias e não duram. Não dá muito certo. Não né? dão E depois certo. ficamos a ouvir aquela frase de onde é que estava Deus quando isso deu errado. Mas quando estavas para tomar a decisão, Deus também não estava ali. Né? Então, eu acho que é muito interessante como nós desassociamos Deus da nossa vida por causa da parte emotiva ou porque queremos muito aquela coisa. E talvez tu sabes que Deus, na verdade, o Espírito Santo já está a dizer não. Mas mesmo assim, tipo, não, eu posso. Na verdade, nós falhamos muito aí. Yeah. Em várias decisões, não só no relacionamento, em várias outras componentes. Deus torna-se última opção, Yeah. ao invés da nossa única e primeira opção. Yeah. E só recorremos a Ele quando todas as coisas dão erradas. E Deus torna-se nosso suporte. Choramos nele, nos deleitamos nele, mas quando a coisa volta ao normal, nós recorremos de novo a uma decisão que realmente nós tomávamos. Ouvimos mais as pessoas do que ouvir a Deus. Então, o nosso coração está muito mais vulnerável em ouvir pessoas do que em ouvir Deus. Se nós invertermos essa lógica, vamos nos ferir menos e vamos ter certeza de que realmente é aquilo que Deus quer para nós. Yeah. Amém. E agora entrando para esse ponto específico de solteirice, eu quero saber, no teu ponto de vista, como homem solteiro, né? O Miro já definiu o que é solteiro, só para não ficarem confusos. Por que tu achas que existem muitos solteiros dentro da igreja? O que está a falhar? Nos irmãos e nas irmãs? Minhas irmãs, Yeah. eu olho isso em várias perspectivas. Primeiro porque parece, é certeza de que a identidade dos homens, a masculinidade decresceu. Há um decréscimo considerável nos homens em termos de masculinidade. Homens de verdade. Por quê? Vamos chegar aí. 2. O nível de exigência das mulheres. As mulheres tornaram-se muito mais conscientes atualmente do que os homens e elas procuram revestir-se de valor e elas desejam encontrar nos homens o mesmo valor que elas buscam. Então, as mulheres de valor, elas não se diminuem para acoplar a alguém no seu pacote. Elas preferem manter seu valor. Se ver alguém, tem que ter o mesmo valor ou acima do valor que elas possuem. E homens abaixo desse valor não. Diferente dos homens. Homens conseguem acoplar mulheres abaixo do valor deles para disciplinar. Mas para a mulher é muito complicado isso acontecer. Disciplinar um homem. É mais fácil um homem disciplinar uma mulher do que uma mulher disciplinar um homem. Então, essas coisas todas, a questão da masculinidade que está em decréscimo a nível da igreja,
a questão de primeiro a falta de estudos sobre masculinidade, ser homem de verdade. As igrejas pressionam mais as mulheres do Sim. que os homens. Esta é uma coisa que leva realmente ao declínio do homem cristão, em entender essa visão, essa vertente. Nós estamos muito preocupados em bater martelo das manas, pela parte emotiva, mas as manas, quando elas se consertam, quando elas voltam, encontram um déficit de homens dentro da igreja, homens maduros. Yeah. Então, esses fatores todos, associados também a questões culturais, cotidianas, têm muito a ver com a aparência financeira, são coisas que acabam provocando muito rumor dentro da igreja e nós encontramos muitos solteiros. Yeah. As mulheres querem encontrar homens de valor e muitas das vezes, em algum momento, homens estáveis financeiramente. Os homens estão à procura também de mulheres de valor e que trabalham. Yeah. É como se estivéssemos a inverter os nossos valores aqui e o número de cristãos vai aumentando, o número de solteiros aumenta, como consequência de todos esses critérios que nós trazemos. Que alguns são bons, mas outros ferem princípios bíblicos. Yeah. Yeah. Então, aí poderíamos dizer, não sei se faz sentido, né? Tu dirias que também existe uma exigência um bocadinho acima do que deveria, principalmente nessa nossa geração, em termos de alguém estar preparado para entrar num relacionamento. Existe. Isto é claro. As mulheres exigem que os homens sejam provedores no mínimo. E este é um critério que poucos homens entendem agora. Os homens escolhem para um relacionamento sem a componente de provisão. As mulheres não estão preparadas para essa realidade. Yeah. E olhando só para isso, se uma mulher cresceu num ambiente em que vê os pais a lutarem pela mãe, os pais a lutarem pela casa, ela não vai querer estar com alguém que pelo menos não tem propósito, porque o propósito é o que guia, é o que move o homem. Yeah. Agora, não importa a disponibilidade financeira do homem, mas se o homem tem propósito, o homem tem foco, tem fé, as mulheres abrem a mão, abrem espaço para entender e lutar, né? Como já vimos sobre missão, uma missão não faz sentido. Yeah. Então, quando o homem entende sua missão, seu principal papel e vai atrás dessas coisas, qualquer mulher fica atenta, ainda que ele não trabalhe, definitivamente não tenha algo fixo. A mulher entende o propósito do homem, entende a missão e consegue perceber que este homem está preparado para lutar pela vida. Yeah. E ela faz escolhas de, olha, eu sei que agora não temos essa possibilidade, mas daqui a tanto tempo, acredito com a visão e a missão que a pessoa tem, consegue chegar. Yeah. Então, são fatores importantes esses que norteiam tudo isto. Tem um ponto que tu tocaste, eu acho muito interessante sobre, dentro das nossas comunidades cristãs, não falar-se muito sobre a parte masculina e estar muito focado na parte feminina. Eu estava lá da questão que muitas vezes não é abordada dentro da igreja, né? De termos sempre... tem sempre alguém a falar, ou fazemos workshops sobre namoro, e até workshops de namoro falamos, mas no meio de tudo isso sempre falamos da mulher, do Provérbios 31. Mas com muita dificuldade nós encontramos ambientes em que o homem é ensinado a ser homem, fora a questão de orar, pregar, ler a palavra. Sacerdote. Exatamente. Então eu queria que tu explicasses um bocadinho o teu ponto de vista sobre isso e se realmente concordas com a ideia de há um pouco de falta deste cuidado com a parte masculina em explicar, em ensinar sobre ser homem, fora ao fato de tu pregares, porque nem acho que isso define-te como homem, né? Isso vem de um contexto primeiro cultural, porque o homem dentro de casa é tido como privilegiado. A pressão dos pais e das mães recai sobre a mulher. Yeah. Porque quando casares, teu marido porque quando casares, isto, aquilo. E a mulher acaba amadurecendo muito mais cedo, tornando-se muito mais madura do que um homem. Tudo isso por conta da pressão. Primeiro, o ambiente de casa já influencia. Segundo, quando vamos à igreja, pouco se olha para a componente masculina. Yeah. Nós olhamos mais para as mulheres, porque as mulheres facilmente, por pequeno descuido, elas podem escandalizar não sei quantas pessoas, mas os homens podem só usar uma camiseta e tudo está tudo bem. Yeah. A pressão que se coloca mais na mulher faz com que nós tenhamos os homens, pouco homens maduros atualmente, o nível de maturidade das mulheres aumente. Mas se nós olhássemos na mesma proporção, a recomendação de Paulo para Timóteo, como é que Paulo traz Timóteo como um homem, lá em Efésios, depois vamos olhar para Timóteo, como é que Paulo aborda essa questão de masculinidade em Timóteo. Depois vamos também olhar para outros patriarcas, como é que eles ensinavam seus filhos, ou como é que eles se posicionavam como homens. Porque se formos a descer um bocadinho mais, Davi e José são um exemplo claro disso. Antes de serem pessoas casadas,
eles eram pessoas solteiras. Yeah. E a forma como eles viveram a vida de solteiro, influenciou drasticamente como é que eles iam se portar como pais e casados. E esta falta de ensinamento para homens, para a masculinidade, reduz grandemente o nível de maturidade dos homens. Os homens são pouco pressionados, os homens são pouco ensinados, porque pequeno escape, é homem, a vida vai lhe ensinar a fazer isso, mas nas mulheres não. O nível de pressão que é exercido é maior. Como consequência, nós temos mulheres maduras, mulheres que realmente lêem a Bíblia, mulheres muito espirituais, e homens são ensinados a faia, orar, crescimento espiritual. Mas se nós entrarmos para essa componente de crescimento como homem, fora do contexto biblicamente, o homem bíblico, que é sacerdote, se nós vamos ensinar, mas tem a componente do ser humano como homem, como líder de uma casa, como é que o homem deve se posicionar, como é que o homem deve crescer em várias vertentes. A semelhança de como nós ensinamos a mulher a ser mulher dentro de casa, temos que ensinar o homem como é que ele deve se tornar um homem dentro do relacionamento. Porque se nós temos uma mulher muito bem crescida, um homem sem crescimento algum, o que vai acontecer é que nós teremos uma redução terrível. Brigas, teremos que resolver a nível da igreja, várias coisas, e como consequência são separações futuras. E todo este contexto que eu trago aqui, as mulheres encontram grande dificuldade em se submeter a homens com este nível de fragilidade masculina, e como consequência os homens também dizem que há um nível de exigência maior. Por isso que nós pensamos que atualmente a exigência subiu em termos de características que as mulheres procuram nos homens, mas não é isso. É que nós invertemos valores. Estamos a inclinar mais para as mulheres, os homens não. E as mulheres também não aceitam o mínimo. Eu não quero acreditar que nem eu pode aceitar um homem que tenha o mínimo de valor que tu cultivaste em ti para conseguir acoplar um homem. Não faz sentido algum. Então, se nós somos pessoas de valores, procuramos ser homens de valores, há mulheres também estão a lutar para ser mulheres de valores. De modo que encontrem esses homens de valor. Ou os homens encontrem essas mulheres. E fazendo isso, nós vamos fazer um bom jogo igual, não um jogo desigual. Então, são essas coisas todas que criam fragilidade no seio da igreja. Então, há necessidade dos pastores, dos líderes, criar essa mesma conferência que se cria para as mulheres. Vemos sempre mulheres virtuosas, vemos sempre mulheres em provérbios, mulheres que... Quantas conferências de homens nós vimos atualmente? Que falam sobre masculinidade. Só falando de finanças. Só finanças. Homem como provedor, homem como isso, mas é uma componente importante do homem. Antes de ser um provedor, tem que entender seu propósito. O homem tem que crescer para conseguir realmente gerir essas finanças que lhe é completamente instruído. Sem esse ensinamento, a priori, o homem não tem como liderar devidamente as finanças. Então, o homem precisa entender esses critérios todos. Ser levado a um ensinamento em que a igreja, os anciãos da igreja, e todos estão lá, ou realmente reunir com os homens com uma certa frequência para ensinar as semelhanças que fazem com as mulheres no lar e várias outras conferências. Tocaste num ponto muito interessante e vamos acabar indo por aí, na questão do julgo desigual, né? E eu acho que uma coisa que todo mundo estava a dizer, né, e concordou, é o número crescente de relacionamentos que nós vemos de julgo desigual durante este tempo todo, principalmente nestes últimos anos, está a crescer numa proporção inesperada. E eu fiquei a pensar que será também essa dificuldade de entender a nossa identidade, a carência, nos está a levar pessoas para o julgo desigual, a falta de preparo, porque eu vejo muitas mulheres a entrarem por este caminho ou por desespero. Claramente não é uma culpa da pressão das outras pessoas, porque eu acho que nós somos pessoas suficientemente maduras para tomar decisões próprias, mas acabam indo para esses extremos. E na questão do homem, porque nas mulheres é muito visível, mas na questão dos homens, por que eles entram no julgo desigual ou permitem-se estar com pessoas que tornam o seu relacionamento com Deus pouco saudável e até acabam se afastando de Deus, né? Isso é bem simples. Eu vou trazer uma evidência bíblica. Sansão, vamos já perceber, Sansão era um homem muito devoto, inclinado por coração de Deus, mas Sansão é um dos homens que é tido na Bíblia como um homem que fracassou nesse sentido de escolha. Por que razão? Sansão olhou mais para as suas vontades exteriores do que para a vontade de Deus. Inclinou mais seu coração a olhar para este mundo do que para olhar para Deus. E isso, o julgo desigual acontece quando os homens procuram dentro da igreja
alguma coisa lá fora e eles não encontram, ou eles recebem tanta rejeição dentro da igreja. Mas outra coisa que justifica isso é que nós ainda não conseguimos identificar a nossa identidade, nosso propósito. Alguém que entendeu o seu propósito, sua maturidade, sua identidade em Deus, dificilmente vai trocar-se por qualquer coisa. Porque o julgo desigual é você dizer que Deus não é o suficiente para dar-me o que eu preciso. E eu vou buscar essa necessidade, esta parte que me supre em outro lugar. Mas a Bíblia mostra o contrário, que Deus é suficiente para nos suprir, independente de qualquer circunstância em que nós estivermos. Então, esta falta de identidade, esta falta de zelo que nós temos em nossos corações, em compreender quem realmente Deus é, o que Ele nos chama, porque que Deus nos criou, faz com que nós olhemos para o jogo desigual. Mas se nós olhássemos para Deus como na essência de quem Deus é, o jogo desigual não estaria aqui mencionado. Porque nós perceberíamos o que o jogo desigual pode criar em nossas vidas. Como é que isto pode impactar negativamente? Olhando para Sansão, conseguimos observar como é que o jogo desigual levou Sansão, até que ponto isso aconteceu. Mas quando nós vamos olhar para outros que tiveram um relacionamento saudável, embora na Bíblia há pouca expressão sobre isso, e vamos olhar para Áquila e Priscila, homens que foram cooperadores de Deus nesta componente. O jugo igual deles permitiu com que eles cooperassem em tudo quanto faziam. Mas quando vamos olhar para Sansão, encontramos um mau exemplo, vamos olhar para outros. Então, o jugo desigual nós encontramos porque as pessoas estão a buscar outras características além de quem Deus é. E esta componente olha mais para a questão cultural. Nós deixamos o princípio bíblico de quem Deus é, olhamos para os valores, as características que Deus nos remete de quem um homem ou uma mulher é, e vamos procurar nas características culturais. Aparência, riqueza e todos os outros fatores. E quando nós associamos tudo isso, a partir do momento que a pessoa tenha um bocadinho de entendimento da Bíblia, só basta nos falar da Bíblia que vai à igreja, nós ficamos a tremer porque já encontramos muitas características que nós procurávamos no homem cristão e não encontramos, e nele achamos, e olhamos tipo, não, eu posso converter essa pessoa a trazer para o cristianismo e ter um relacionamento com ela. Este princípio acaba matando a igreja de diferentes formas. Ou o homem e a mulher cristã vai submeter aquela pessoa àquele jugo desigual, ao invés da pessoa converter-se, vir ao conhecimento de Cristo, a pessoa é que vai ao conhecimento daquela. Porque ela está a buscar suprir uma necessidade como se Cristo não fosse suficiente para suprir. E como se não bastasse, porque Cristo não é suficiente, ela vai procurar suprir-se neste homem ou nesta mulher. Em consequência, ela volta a um estágio em que Cristo já não é a essência, não é o Senhor. E vemos tudo isso, jogo desigual aumentar no seio da igreja. E enquanto estavas a falar, eu me lembrava de uma coisa muito interessante, que às vezes o que nós vemos é, quando entram pessoas novas na igreja, há sempre alguém que está atento para caçar, tanto do lado masculino como do lado feminino. E para mim é estranho tu não dares tempo, pelo menos, porque eu acho que é uma ação egoísta da nossa parte, para as pessoas que estão há muito tempo na igreja. É uma pessoa nova, é um novo membro, um novo convertido, mas ainda assim tu vais atrás daquela pessoa e supostamente tu vais ajudar a pessoa a crescer, a amadurecer. E eu acho que para as mulheres fica um pouco mais pesado, perdoe-me se estiver errado, mas para mim fica um pouco mais pesado, porque não é suposto que nós façamos esse trabalho, o trabalho que é do Espírito Santo. E ainda assim eu fico a pensar, ok, se essa pessoa está a fazer esse trabalho agora, e quando casarem, quem vai ser a cabeça da casa? Né? Porque eu é que estou a tomar as rédeas agora, eu é que estou a dizer, vem lá para a igreja, vem não sei o quê. Então, acho que não vale a pena nós entrarmos em relacionamentos se as pessoas não estão prontas. Sem dúvida. E se as pessoas estão, só amor, estou apaixonada. O cristão não deve ser movido por sentimentos, mas por fé. Bem. Quando nós somos movidos por sentimentos, nós trocamos o que é essencial pelo não essencial. Então, todo cristão que é movido por sentimentos facilmente consegue trocar sua identidade por uma outra identidade. Então, se chega um cristão, uma cristã, uma irmã nova na igreja, e os homens correm para discipular, nós temos líderes discipuladores. Exatamente. E esse papel, esse trabalho de discipular é do líder. A não ser que essa pessoa esteja naquele grupo e de alguma forma esteja interagindo com a pessoa dentro do grupo, que é para ajudar ela a crescer e amadurecer fortemente. Porque quando chega uma irmã, um irmão novo, e as mulheres, os manos,
apoderam-se desta pessoa, no sentido de usam da fragilidade desta pessoa que está a entrar para mostrar, para revelar seus sentimentos pela pessoa, e a pessoa, porque não tem um entendimento claro de quem Deus é, de quem Cristo é, facilmente cede à pressão. E como consequência, temos situações em que as pessoas acabam se afastando de Cristo ou da igreja porque foi ferida dentro da igreja. E se calhar foi ferida por uma coisa que a igreja nem consente, simplesmente porque um irmão achou, uma irmã achou que tinha que fazer o papel de discipulador, mas acabou confundindo os papéis. Então acabou revelando sua parte Sim. mais discipular. Yeah. Então vamos deixar o papel de discipulador para os Para os discipuladores. líderes. E nós ficamos no nosso canto. Exatamente. E também o papel do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é nosso. Essa é outra coisa. Papel de convencer a igreja a mudar de direção e de atitude ou de vida é do Espírito Santo. A igreja tem a missão de anunciar, falar sobre esse Espírito Santo, falar sobre Deus. Agora, o papel de convencer não é nosso, Yeah. é do Espírito Santo. Yeah. E também um dos maiores desafios que nós vemos neste período de solteirice é a questão da pureza sexual, a questão da santidade. E é muito interessante que às vezes nós achamos que tudo se limita ao não fornicar. E acho que precisamos desmistificar a ideia de, se eu não fornico, está tudo bem, supostamente estou bem ou estou pura. E vemos esses casos que são um pouco mais graves, que até chegam à fornicação. E não, eu queria saber como vocês, como homens, têm lidado com essa área durante esta fase, né? Porque eu sei que não é fácil nem para as mulheres, nem para os homens, mas muitas vezes não é falado, não se fala sobre isso. Só falamos tipo, não fornica porque é pecado, não. Mas não ensinamos como é que essa pessoa pode lidar com esta fase. Sim, não ensinamos sobre, a sexualidade é uma coisa real, né? Nós fomos criados para isso, fomos criados para procriar, então faz parte de nós, mas como lidar com essas coisas durante esse tempo, as limitações, as barreiras que nós devemos colocar e todas essas questões. Interessante. Esse é um assunto que pouco se trata no seio da igreja. O que prega-se é não fornicar, não pecar e tudo, mas nós não podemos ignorar que o desejo e a vontade está no homem. Independentemente se o homem quer ou não, aquilo faz parte do corpo humano. Há uma certa idade, certa fase em que o desejo está lá implantado. Mas como diz a Bíblia, o despertar desse desejo pode nos levar a executar ou não. E isto é uma questão de consciência. Como é que nós vencemos isto? Paulo dá uma recomendação muito viável em Efésios, e ele dá alguns exemplos sobre a questão da corrida, não corrida e tudo mais. Mas uma coisa que quero trazer é, quando nós estamos realmente entregues a Deus e nós entendemos primeiro nossa fraqueza, esse é o primeiro ponto, entender nossa fraqueza. Às vezes, nós homens temos a ideia de colocar força, uma aparência de força para as manas, e sem nos aperceber, as manas vão vivendo na sua normalidade, sem querer. O toque físico e tudo mais, a mana vai fazer de forma inocente porque o homem nunca mostrou o quão fraco em relação àquela área. E as manas, a maior parte das vezes, têm em termos de vamos lá, linguagem de amor, o toque físico é uma das linguagens, abraço e pegar a mão e tudo mais, mas há homens sensíveis de fraco em relação a isso. Os homens têm muita ignorância em relação a isso, de conversar sobre sua fraqueza com a namorada, com as parceiras, ou com quem quer que seja uma mulher, porque ele pensa que está a mostrar sua fraqueza como homem, mas não é isso. Ele se calhar está a ajudar a outra mulher a entender sua fragilidade, e essa mulher deve lhe ajudar a superar suas fraquezas. Quando nós mostramos quão fracos somos no toque físico, nós estamos a abrir portas de espaço para a mulher nos ajudar, assim como o homem ajudar-nos a superar aquela fraqueza. Outra coisa é, quando nós percebemos quão fraco nós somos numa área, nós sentamos com alguém que já tem um pouco mais de experiência naquela área, ou é uma pessoa mais madura, e nos ajuda a superar. Eu tenho fraqueza em relação à fornicação ou em relação à pornografia. Como é que tu achas que eu posso lidar com isso? Como é que me ajudas a superar? Nós temos problemas de confissão. Esse é um grande pecado que realmente nos leva à morte espiritual. E por causa desse problema de confissão que nós temos no seio da igreja, a igreja acaba recorrendo a outras fontes, pornografia e tudo mais, esquece-se de pedir perdão e tudo. E nós temos uma visão errada sobre o pecado. O desejo está lá,
Isso não tem como ignorar. A única forma de tu venceres isso, se calhar, é por isso que nós temos vivido uma onda crescente de casamentos. Porque as pessoas estão a casar por vontades, para suprir desejos, e não porque entenderam a essência do casamento. Então, o desejo, a pessoa porque nunca soube lidar com o desejo na sua vida, corre para casamento, julgando que casamento é a porta para conseguir vencer o casamento. O que vai acontecer é que ela começa a fornicar dentro do casamento, começa a adulterar. Então, o adultério já começa aí. Ela não conseguiu lidar com a fornicação, o desejo ardente que há nele, e correu para o casamento. E como consequência, aquele pecado vai se refletir no casamento e vai originar o adultério. E Paulo nos dá uma visão diferente disso. Primeiro é que nós temos que aprender a lidar com nossas concupiscências. Se nós não aprendemos a lidar com isso, o domínio próprio, não temos como aprender, não temos como lidar com isso no casamento. Yeah. Independente de qualquer estágio, nós vamos pecar. Yeah. Mas se nós aprendemos domínio próprio na solteirice, nós vamos saber lidar, usar este domínio no casamento. E essa vertente, que é que muitas das vezes os homens continuam a pecar, as mulheres continuam a pecar, os solteiros pecam, é justamente por isso, porque os desejos estão lá. Como vencer, como lidar com esses desejos? E a recomendação é simples, domínio próprio. Nós temos que buscar em Deus esse escape. E a Bíblia diz que não existe um sumo sacerdote que não nos possa socorrer, independente de qualquer estágio em que nós estejamos. Então, este socorro em Deus, correr para Deus, olhar para nossas fraquezas e ver que Deus é a solução, é uma das melhores formas de nós vencermos o pecado. Paulo fez isso. Quando Paulo foi realmente chamado pelo Evangelho, com a luz de Cristo ali, houve uma transformação radical. E Paulo entendeu o poder da graça na vida dele, de modo com que tudo foi transformado à volta. Yeah. Mas nós temos um conceito errado. Nós somos transformados e nós queremos viver experimentando um bocadinho do mundo. E não continuar a experimentar mais da transformação, mais da graça. E como consequência abrimos espaço para estes pecados todos originarem e nós tropeçamos. E nós temos uma visão errada sobre confissão. Tanto é que quando nós falhamos, pecamos, ou tropeçamos em algum pecado, fornicação ou pornografia, nós dizemos vou pedir perdão a Deus e vai passar. Mas há uma coisa que Jesus bem disse. Diz que confessai os vossos pecados uns aos outros e sarareis. O que significa que há pecados que nós temos que não só ir para Deus, nós temos que aproximar alguém mais próximo e dizer que eu estou a lutar com um pecado de fornicação para que nos possa também ajudar a sarar. Se calhar o que nos faz continuar a pecar é o simples fato de nós não confiarmos numa outra pessoa, um outro irmão, para que ele fique zeloso em relação às nossas vidas. E nós corremos para Deus. Porque Deus não nos vê. Se eu confessar aquilo, vai olhar para mim como uma pessoa fraca. E nunca vai olhar para mim da mesma dimensão. Este é o problema. É da pessoa que vai olhar para ti dessa forma. Porque Cristo não nos fez dessa forma. Cristo chamou-nos para servir uns aos outros. E esta componente de confissão remete um sigilo também. Se eu venho confessar a ti sobre um pecado, estou a garantir que tu és muito maduro o suficiente, nem mesmo maduro o suficiente para guardar o meu pecado e ajudar-me a superar. Então, todas essas coisas fazem com que nós abramos espaço para pecados e não tenhamos o hábito de comunhão, de confissão uns aos outros, o que vai originar vários outros pecados. Chegamos até a criar filhos fora do casamento. Antes mesmo de casar, geramos filhos. E só nós descobrimos que as pessoas estavam em pecado quando já tem um filho, já tem um bebê. Mas antes disso ninguém sabia que a pessoa peca. Então, são todos esses fatores que acabam abrindo espaço para o pecado. E nós, como igreja, nossa responsabilidade não é só pregar sobre a fornicação. Não pequei, a pornografia, tudo. Mas como é que essas pessoas devem lidar com as vontades que já existem nelas? Porque essas vontades estão lá. A única forma de matar é estar agarrado a Cristo. E estar agarrado a Cristo é a única solução que nos vai permitir fugir destes pecados, desta realidade. E vai se expressar com o menor poder possível em nós. E assim nós encontramos um escape em Cristo e continuamos a luta. Gostei muito do ponto que tu estava a falar de confissão. Eu até ia te perguntar, mas acabaste respondendo, porque eu acho que é um problema muito grande. E eu acho que se, por exemplo, uma outra pessoa estivesse de lado que está a passar por isso, ia perguntar: e se eu confessar e a pessoa me condenar? Porque tem essa questão, tem a questão de tu encontras a pessoa errada, confessares para a pessoa errada e há um julgamento, porque eu acho que tem que haver um confronto sim, mas também uma liderança para um lugar mais saudável. Então, ou encontra um julgamento, depois do julgamento encontra
essa mesma coisa que foi dita, esta pessoa em sigilo, com uma outra pessoa. Exatamente. E fica uma bola de neve. Fofocas. Exatamente. E a pessoa depois se fecha, porque ouviu um assunto que ela partilhou com alguém, com outras pessoas. E eu acho que fica muito mais pesado quando são líderes. Porque existe uma perfeição que foi desenhada sobre as pessoas que supostamente estão na liderança, seja solteiro ou não, que tu és uma pessoa perfeita, então tu não pecas. Então, quando tu ficas tipo, epá, vou falar com quem sobre o que eu estou a passar? Porque supostamente todo mundo é perfeito. Então, eu como líder já tenho medo de chegar a um outro líder e dizer, epá, Miro, eu não estou bem. Preciso de ajuda, porque eu fico tipo, Miro, é muito santo. Se eu chego para Miro, não é possível. E tipo, tu ficas a morrer por dentro com aquele problema, mas também porque eu acho que, não sei, na minha perspectiva, eu já passei por isso, né? De querer confessar, não no sentido de confessar pecado, mas eu estava passando por uma fase em que eu estava a lutar contra a pornografia, porque a pornografia para mim entrou na minha vida muito cedo, antes mesmo da pré-adolescência. Então, quando eu me converto, apesar de eu ter me convertido, os pensamentos continuavam, os desejos continuavam, talvez não na mesma proporção que antes. E eu lembro que eu fiquei tipo, teve um tempo que eu fiquei uns bons meses sem ter os desejos, sem ter, tipo, nem sequer a vontade. Eu fiquei, tipo, eu queria dar um testemunho sobre tu a conseguir. E eu lembro que quando eu compartilhei, naquela época, com um dos líderes, ele disse, não podes falar sobre isso, porque é um assunto polêmico. Então eu fiquei, tipo, por que eu não posso falar sobre isso? E eu lembro que depois disso, eu acabei descobrindo que tinham muitas pessoas dentro do grupo de jovens que estavam a passar pela mesma coisa. Eram pessoas que pregavam, eram pessoas que oravam muito. Então, havia pessoas que pareciam perfeitas aos olhos das pessoas, mas literalmente estavam a passar por mesmas coisas, mas tinham muito medo de falar, porque, o Kevin é perfeito, como não é possível? Esse é um grande dilema que nós vivemos. E uma das evidências muito claras é a vida de Jesus como líder. Se nós formos a perceber em Getsemane, Jesus traz uma realidade de vulnerabilidade muito diferente que nós nunca vimos, dificilmente vimos nossos pastores ou líderes. Jesus, por perceber o nível da aflição em que estava, chamou os discípulos a orarem com ele em Getsemane. E Jesus fez aquilo expressando o quão triste estava e o quão apertado estava com relação a toda aquela situação à volta. Jesus, quando convida os discípulos a orarem com ele, Jesus estava a mostrar uma vulnerabilidade, sua vulnerabilidade em relação àquilo. O quão também ele tem fraquezas em relação a isso, apesar de ser líder. Jesus tinha uma fraqueza. E é esta fraqueza que nós temos que ser sábios a transmitir à igreja. E a dificuldade que os membros da igreja têm que confessar para os líderes é porque justamente muitos líderes não são vulneráveis. Os líderes nós transmitimos uma imagem de perfeição para a igreja. E essa identidade, transmitir a perfeição para a igreja, faz com que a igreja não se abra com os líderes. A igreja se fecha e vai conversando em grupinhos e muitas vezes com pessoas que não têm sabedoria para lidar com um determinado pecado. E como consequência, vamos criando grupinhos de pessoas frágeis e fracas espiritualmente, solteiros que não entenderam o propósito e vão vivendo suas vidas. E eu vi um cenário um bocadinho com o teu, né, por perceber o nível em que a igreja estava, né, por várias conversas que ia tendo com alguns membros da igreja, havia necessidade de subir um líder para falar um bocadinho sobre a sua vida como solteiro, suas fraquezas, suas lutas, como é que isto realmente acontece no líder e como é que o líder lida com isso. Foi uma pregação num domingo em público e gravada, só para perceber, tu trazeres o teu testemunho de tua vida como solteiro, todas as fraquezas que tu já notaste com pornografia, com fornicação, para tu conseguires colocar no coração da igreja o quão é importante a igreja entender isso, que a igreja não é a única que passa por aquilo que já passou. Nós passamos por aquilo, mas nós encontramos uma solução, um escape em Jesus. E é daí onde a igreja começa a manter confiança nos líderes. Se os líderes são vulneráveis, a igreja encontra uma porta aberta para confiar na liderança. Significa se aquele líder foi tão sábio, tão vulnerável a ponto de confiar na vida dele, nesta área, é porque ele entendeu que eu sou importante. E Jesus ensinou-nos essa comunhão, este nível de partilha de vida, muito inteligente. Jesus estava ali, partilhou com os discípulos, e à medida que os discípulos partilhavam a vida com ele, Jesus era muito sigiloso. E se for a ver, quando perguntavam, Senhor, quem vai te trair? Jesus sempre inclinava no ouvido e tentava explicar, para não criar fofoca no seio da igreja.
Jesus era sábio nessa vertente. Então, Yeah. os líderes devem ser sábios em conservar a mensagem dos solteiros. Quando ele vem confessar um pecado, uma luta que ele enfrenta todos os dias, ele deve ser sábio em conservar. Nem todos nós temos que saber da fraqueza ou da luta que um membro. Se calhar é uma coisa particular que o membro não quer que se partilhe com toda a liderança. Yeah. Então, eu preciso ser sábio nessa componente. Um membro veio confessar algum pecado. Como é que eu vou lidar com isso? Sabiamente, sendo com ele, vou orar por ele. Se calhar vou ter um tempo de acompanhamento, tempo de família com ele, até que nós alcancemos a perfeição e essa pessoa encontre uma libertação em Cristo. Amém. Só assim nós vamos ser sábios e vamos construir uma igreja, embora solteira, mas que entendeu o seu propósito de santidade. Amém. Gostei dessa última parte. Embora solteiro, mas encontrou e entendeu o propósito da santidade. Muito interessante. Agora, entrando para um outro campo. Vamos lá. Ok, eu sou solteira. Já estou a resolver os meus problemas, os meus traumas, porque é suposto que eu também resolva. Como os homens deveriam, de forma correta, demonstrar um interesse quando tem o interesse, desculpa pela redundância, por alguém, por uma mana. Mano, Como fazer isso de forma correta, sem meter água? sem meter a... Esta é uma questão muito complexa, mas vamos a isso. Uma das melhores formas antes de nós abordarmos, os homens abordarem um assunto com as manas, se calhar, bem é perceber, tentar perceber de perto com algumas pessoas mais próximas se a mana está realmente comprometida ou não. Porque pode-se dar o caso de há pessoas que não gostam de expor suas vidas, ainda que estejam comprometidas, Yeah. tu nunca vais saber se estão comprometidas ou Ou não, não. até que ela casse. Yeah. Porque elas têm dificuldade, primeiro, Yeah. têm uma vida privada. Mas no cristianismo, isso chega a ser perigoso. Porque tu podes abrir portas para muitos pedidos sem te perceberes. Os homens sempre vão tender a vir para ti. Porque os homens também estão à procura de uma parceira. Yeah. De alguma forma é importante com que, pelo menos no seio da igreja, quando nós começamos um relacionamento, é preciso deixar claro. Para vedar os homens, os manos que realmente estão solteiros e querem encontrar uma mana. Agora, após nós confirmarmos que realmente a mana está solteira, o que nós vamos fazer é começar os passos de aproximação. Não ir diretamente com o assunto de gosto de ti e tudo mais, mas nós temos que ir nos conhecer aos poucos. Nós temos que criar um ambiente de intimidade e conversa. Intimidade num bom sentido de desenvolver uma amizade. Nós temos que compreender os valores, compreender nossas diferenças e como é que nós realmente vamos... E eu tenho que entender, porque nós temos perfis, temos características de mulheres e homens com quem nós queremos nos relacionar. E essas características, nós ao irmos para ter essa intimidade com esta pessoa, temos que começar a compreender. Este é um período em que nós estamos a buscar o companheirismo. E o companheirismo não temos que confundir. Não é um momento de nós abrirmos nosso coração e dizer, quero começar a amar essa pessoa, já demonstrar amor. Não. É um período de conhecimento. Autoavaliação, autoconhecimento e conhecer a outra pessoa. E este processo de conhecer pode dar certo, pode não dar certo. Então, antes de partir para demonstrar o sentimento, precisamos conhecer a pessoa, precisamos conversar, criar um espaço de interação. Yeah. Quando nós encontramos abertura na mana em conversar com tanta persistência, porque podemos ser rejeitados. Yeah. Se calhar não é o tempo, vamos esperar, vamos continuar a cultivar enquanto a mana for solteira a esperança. E a não ser que ela diga de antemão que já não há nada. Não, não gosta de ti e tudo mais. Mas enquanto houver espaço, nós cultivamos a questão de amizade. Vamos conversando, olhar para nossas perspectivas bíblicas. E quando percebemos que a coisa já está a fluir muito mais, já começamos a ter algumas discussões teológicas, algumas coisas sobre a nossa perspectiva em Cristo. Como é que nós olhamos para o serviço em Cristo, como casais, como solteiros. E no estado em que nós estamos como solteiros, o que Cristo espera de nós? Yeah. E juntos, quando entendemos esse propósito, começamos a cultivar uma vida de intimidade como amigos, um pouco mais a fundo, começamos a compartilhar um pouco sobre a vida. Chega uma fase em que nós entendemos que é realmente a pessoa ou não. Yeah. E dali está tudo claro. Nós já podemos dar o próximo passo e as manas também devem ser vulneráveis para compreender esse propósito, que não é um processo de paquera, é um processo de conhecimento. E elas também devem estar claras e abertas o suficiente para dizer que estamos num processo de conhecimento, não de paquera, nem de relacionamento. Yeah. O que acontece com a maioria, quando já entra para esse processo de amizade, comportam-se como namorados. E se calhar é pensamento de uma pessoa, a outra pessoa está com outros pensamentos, só quer te conhecer.
E chegamos numa altura em que a outra pessoa diz: "Epá, valeu o tempo que estivemos juntos, nos conhecemos, mas não vai dar, estou a sair." E começamos a dizer o que defraudou-nos, tudo mais, mas não é defraudação, é porque nós não entendemos que é um processo de conhecimento. E precisamos estar abertos para deixar claro, mano, estamos a entrar neste propósito, não com o objetivo de um relacionamento agora, Yeah. mas nos conhecer. Se realmente nós entendermos que os nossos objetivos, o nosso propósito em Cristo bate, há muita informação entre nós que realmente conjuga para que tenhamos um relacionamento, então vamos migrar. Yeah. Na minha experiência, da experiência que já tive, é que entrei por um propósito, mas usando um livro, né? A Busca Sagrada. A Busca Sagrada é um livro que fala muito sobre relacionamento, como é que realmente os solteiros cristãos devem encontrar uma esposa ou um esposo. E neste critério de ler a Bíblia, ler a Busca Sagrada, foi daí onde nós começamos a interagir para entender realmente na essência quem nós éramos, qual era a nossa diferença, nosso propósito. E quando tudo conjuga, então há espaço para nós criarmos um relacionamento. Se não, também temos que sair. E neste processo é bem estar atento em como a pessoa é ensinável. Porque se eu entro por um relacionamento com uma pessoa que não é ensinável, o risco que eu tenho de romper aquele relacionamento no futuro é muito maior. Yeah. Porque uma pessoa que não aceita ser ensinada, então não vale a pena tê-la por perto. Porque nós corremos o risco de entrar para o relacionamento e nós tornamos aquela pessoa e não aceitamos ensinamentos. Então, precisamos entender que essa pessoa é ensinável e é alguém que ouve o que nós estamos a dizer e vai implementar na sua vida. Yeah. Então concordas com a questão de sermos abertos em relação ao que nós estamos a fazer agora, mesmo que não seja namorar? Tipo, ok, já estamos a conversar, depois de um tempo deixar claro que estamos num processo de conhecimento. Exatamente. Porque eu acho que gostei muito desse ponto, porque eu acho que aí também acaba diminuindo estes riscos de alguém ficar com o coração quebrado porque estou a pensar que ele gosta de mim e no final vamos casar. Não está acontecendo nada. É que há pessoas que logo no primeiro dia já geram expectativas. Já está lá, vamos casar, já começa a idealizar o vestido e tudo mais. Já começa a E toda a gente já sabe. Até o salão em que vai casar. Mas o relacionamento nem ainda começou, nem foi feito um pedido. Então, tudo isso porque nós não deixamos claro no início com onde é que nós queremos chegar com essa amizade que nós estamos a desenvolver. Precisamos ser claros em relação a isso. Yeah. E se a mana estiver interessada no mano, como é que ela pode demonstrar o interesse para ele sem parecer atirada? Porque tem algumas pessoas que defendem a questão de eu posso ir e dizer, epá, irmão, gostei de ti. Tem outras que não defendem. Eu, em particular, ainda estou no caso de acho um pouco brusco, né? Não como demonstrar o interesse sem parecer atirada ou espalhada. Eu particularmente não ficaria confortável se uma mana viesse e me dissesse que gosta de mim, porque eu acho que este não é o papel da mulher neste processo. Okay. A mulher pode sim demonstrar de uma forma, sem realmente deixar claro que gosta de mim. Ou vir-me dizer, abordar diretamente que gosta de mim, isso seria muito agressivo. Porque estamos a falar de homens. Se for homem, é porque o homem toma atitude. E o homem não está à espera que a mulher tome atitude para que realmente ele avance com uma ação. Não. Então, a mulher precisa entender este fator. Se for homem que ela gosta, o homem tem que tomar atitude. O que ela pode fazer é realmente dar algumas pistas que realmente tem algum interesse. E essas pistas, como já estávamos a falar um bocadinho, vamos lá pensar na possibilidade de ser alguém da mesma congregação. Eu vou procurar aos poucos aproximar-me dessa pessoa, fazer parte do mesmo ciclo, e aos poucos vou procurar conversar um bocadinho mais com essa pessoa ao longo do... Terminou o culto, o grupo discipulado e tudo, vamos interagindo um pouco mais, sem deixar claro gosto de ti. À medida que nossas conversas se tornam interessantes, se o humano perceber que realmente também tu carregas uma característica que lhe interessa, ele também pode realmente demonstrar esse interesse, pode vir abertamente e dizer. Não é sensato que a mulher seja a primeira a dizer isso, mas a mulher pode abrir espaço, dar pistas de que realmente gosta do mano através de várias formas. Não comunicação direta, mas usando estratégias indiretas. Ir ter com uma pessoa, conversando sobre algumas coisas, sabes? Eu estava a ler uma passagem, tenho dúvida de uma outra passagem, o que tu achas? São dicas que podem abrir espaço para uma amizade. E a pessoa, por perceber que esta pessoa tem que confiar como alguém maduro espiritualmente, está a olhar para ele como um sacerdote, está a olhar para ele como alguém que tem um entendimento bíblico mais avançado, já começa a despertar interesse. Essa pessoa tem uma dúvida, então já é alguém que realmente quer, se calhar quer meditar comigo, quer entender, quer...
Então todos esses fatores começam a atiçar na cabeça do Yeah. homem e ele começa a abrir espaço para dar oportunidade à mana realmente de se expressar. E à medida que ele vai respondendo essas dúvidas, vão interagindo, muitas coisas vão ficando claras. Yeah. E com o tempo, as coisas vão se alinhar. E o humano, se perceber que tem interesse, Yeah. avança. Mas porque eu tenho uma outra pergunta. Por que às vezes parece que os homens têm dificuldade de entender que a mana gosta dele? Enquanto todo mundo está a perceber, ele parece que é o único no mundo da lua, tipo... Mas aí teremos que perceber a fundo. Porque eu quero entender, tipo, porque eu acho que as mulheres são muito expressivas, principalmente quando Sem dúvida. gostam. Então, minha questão é, será que este mesmo irmão não consegue ver que esta irmã tem pelo menos um bocadinho de interesse nele? Aqui ele pode perceber, mas em algum momento parecer ignorante. E outra coisa que pode acontecer é que ele pode ter interesse numa outra pessoa. É que eu estava a dizer, se isto não estiver claro, Ok. por isso a ideia de tentar perceber com outras fontes próximas qual é o estado civil da pessoa, se está a gostar de alguém ou não, faz toda a diferença. Eu já presenciei um caso de uma mana estar a gostar de alguém e mostrar claramente, sem esconder, todo mundo sabia que gostava. Inclusive o próprio mano sabia. Mas ele estava a gostar de uma outra mana. Então, por não ter deixado claro o cenário, abriu expectativas, gerou expectativa na outra mana e isto ficou assim. Yeah. Ele não correspondeu às expectativas. Então, quando nós tentamos perceber com clareza o estado civil daquela pessoa, Yeah. se está a gostar ou não, qual é o estágio em que ela está, é uma oportunidade para nós começarmos a pensar, sinceramente, vale a pena despertar na pessoa ou não. Não desperteis o amor antes que queira. Senão vais mexer uma coisa que vai abalar teu sentimento e não vai mexer em nada naquela pessoa. Porque ela, se calhar, não está aberta a um relacionamento no momento, por outra, tem um outro alvo, então tuas orações podem estar a pesar sobre uma atmosfera espiritual em que ele já está a orar para uma outra pessoa e não vai bater e vamos nos frustrar neste processo. Yeah. Depois Yeah. tem todos ficam rejeitados, depois o irmão X estava atrás de mim, depois o irmão Yeah, não nos sei... ferimos. Sim, neste processo. dentro da igreja. Tem mais dois pontos que eu queria muito que nós falássemos, que parecem polêmicos, mas de uma forma talvez um bocadinho mais prática, né? Sobre os red flags, né? Tipo, quais são as coisas que nós precisamos observar antes de entrarmos no relacionamento, né? Quando nós olhamos para um irmão ou para uma irmã que não é aceitável, já é um red flag para entrar ali. Primeiro, eu trazia aqui que já ouvi muitas vezes, olhei para outra coisa, Jesus tornou-se a última coisa. Não, se não tem Jesus, então não há nada. Alguém sem Jesus, não há essência naquela pessoa. Jesus é a essência. E se essa pessoa não tem Jesus, e nós sempre somos cristãos, então não vale a pena ir para lá. A outra coisa é a questão de ser ensinável. Já havia falado de ser ensinável. Se uma pessoa é ensinável, então essa pessoa está preparada para moldar alguma característica, sua personalidade, para juntos criamos uma personalidade. Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher casam, eles tornam-se um. O que significa que eles formam uma personalidade. Então, duas pessoas unem-se para formar uma personalidade, deixam suas diferenças, tudo, e vão formar um único ser. Então, se essa pessoa não é ensinável, não estará disposta a abrir mão disto. Nunca vai conseguir ser. A outra coisa é, nós temos que olhar como é que esta pessoa trata os outros. Se é uma pessoa que trata mal as pessoas, a Bíblia já nos remete que nós temos que amar a igreja, cuidar da igreja. Se eu não tenho cuidado pela igreja, pelas pessoas, pelos irmãos, por qualquer pessoa de fora, então eu não estou qualificado para o relacionamento. Qualquer maneira que olhar para mim, tem que olhar para mim, não no sentido de que eu não sou um candidato perfeito para ela. Porque eu não tenho a característica mínima que Jesus me chama a fazer, que é cuidar da igreja, amar a igreja. Este é outra questão é com relação a como é que nós falamos. Porque, como nós sabemos, as manas são muito sensíveis e têm um lado emocional. Se eu sou áspero, sou muito agressivo nas minhas palavras, o que vai acontecer é que eu vou ferir de qualquer forma. E o não controle das palavras, não domínio próprio, o não controle da língua, como o Tiago faz menção aqui, Paulo faz menção nesse sentido, é que a nossa língua, nós temos que ser tardio para falar. Então nós estamos mais pronto para ouvir e tardio para falar. Essa questão de tardio para falar nos remete a uma questão de sabedoria, em que nós temos que saber lidar com a mulher, porque há momentos em que o homem vai ser tirado do estresse, mas a forma como eu vou abordar também contigo vai fazer toda a diferença. Pode acender um outro problema, assim como pode curar-te.
Então, a forma como nós falamos, como a mulher e o homem falam, vai ditar muito sobre a personalidade tipo de pessoa que é ele, o seu caráter, sua essência. E temos que olhar também para os seus interesses. Se são interesses egoístas ou tem interesse de compartilha, porque a pessoa pode ter interesses egoístas. É uma pessoa que olha só para si. Então, ela não está preparada a morrer por ti. Como a Bíblia, Jesus nos chama, que o homem tem que estar preparado, a mulher por uma mulher, a morrer por uma mulher. Se for um homem egoísta, então ele não está preparado a morrer por uma mulher. Ele vai olhar sempre por si e não por uma mulher. Yeah. Então, a partir do momento que o homem é egoísta, esse não vale a pena escolher. Porque ele não estará disposto a olhar, a morrer para ti. Quando estiveres enfermo, não vai cuidar de ti. Ele vai olhar por vontades Yeah. egoístas e não Uau. com as vontades, como casados. Uau. Então, são questões muito importantes que, no final das contas, fazem diferença. Não é só espiritualidade. Há muitas outras componentes. O sacerdócio, a forma como nos abordamos, o cuidado para com a igreja, o cuidado para com as pessoas, a forma como nós lideramos a casa, a forma como nós lideramos nossas próprias vidas. E outra coisa é homens que entendem seu propósito e mulheres que entendem seu propósito. Yeah. Quando nós entendemos nosso propósito, é muito mais fácil nós fazermos escolhas. E se eu me apaixono por alguém que nem seu propósito conhece, então significa que eu também não entendi meu propósito, não conheço meu propósito. E eu estou disposto a mudar de meu propósito por qualquer eventualidade que surgir ao longo do caminho. Mas quando eu, como homem, e uma mulher que eu vou encontrar, formou sua identidade, seu propósito, e juntos vamos perceber o nosso propósito, nós unimos este propósito. E é uma coisa muito maravilhosa, porque nós vamos entrar com um propósito, já sabemos o nosso propósito, e vamos entrar para glorificar a Deus. E relacionamentos que não têm este objetivo, não vale a pena entrar. É uma destruição. Yeah, isso é verdade. Yeah. E só para finalizarmos esta conversa, eu queria que tu deixasses para todos os solteiros que estão a ver-nos alguns conselhos de o que nós deveríamos estar a fazer durante este tempo de solteirice, né? Além não, né? Em vez de estar só à procura de relacionamentos, porque eu acho que é um tempo muito precioso, né? E infelizmente ainda existe esse estigma de tens que casar a todo custo, depois dos 30 fica mais difícil para vocês como mulheres, porque tens problemas espirituais, por isso que não tens namorado. Muitas questões, mas qual deveria ser o nosso foco durante este tempo de solteirice? O que nós poderíamos aproveitar fazer durante este período antes de encontrar a pessoa, antes de nos casarmos? Quais as coisas que nós poderíamos aproveitar e talvez nem sequer passa-nos à mente porque o nosso foco está num outro lugar? Boa. Uma coisa importante é Deus nos criou para um propósito. E Deus, ao nos criar, antes mesmo de Deus criar, Deus permitir criar o casamento, Deus criou-nos só. Criou Adão, depois criou Eva, e foi ali que Deus uniu os dois. Antes de Eva existir, Adão tinha uma essência. E Adão percebia que a presença de Deus era suficiente mais do que qualquer uma outra coisa. Por isso que Adão existiu. Se Adão não fosse, Deus não fosse suficiente para a vida de Adão, se calhar já nem existiria. Quando Deus cria Eva, Deus trouxe a Eva para ser ajudadora do Adão. O que significa que ambos complementam-se numa missão. E para o solteiro, Deus criou-nos com um propósito. E Paulo faz menção disso em 2 Coríntios 5, quando vai falar sobre o solteiro e o casado. E Paulo, ao falar disso, remete o solteiro a viver para a vontade de Deus e glória de Deus. O que significa que a fase do solteiro é um processo de preparação, é um propósito de descoberta de propósitos. O solteiro tem a missão de descobrir seu propósito, amadurecer sua identidade e encontrar em Deus a essência. É na fase de solteirice em que o homem prepara-se para ser um homem de verdade e prepara-se para ser um marido. Se neste processo de solteirice o homem não entende isto, não está preparado para conseguir cuidar de uma mulher, nem vale a pena. Então, é na fase de solteiro em que nós descobrimos nosso propósito, fase de descoberta, em que nós amadurecemos nossa identidade, nossas ideias, em que nós realmente construímos o caráter que nós queremos ter em Cristo. Que seremos homens dispostos a morrer por uma mulher. Igualmente, uma mulher que estará submissa a um homem. Quando perceber que este homem entendeu sua missão. É neste período de solteiro em que Deus olha para o homem solteiro como alguém disponível a fazer sua obra, a 100%. Por isso que Paulo diz que o homem solteiro tem que viver
inteiramente para a obra do Senhor. O que significa que não que o solteiro não possa trabalhar, fazer outras coisas, mas em termos de disposição de serviço com um homem casado, a Bíblia coloca uma grande responsabilidade sobre o solteiro, que é de viver inteiramente. Enquanto que o casado tem que compartilhar a sua vida, cuidar da esposa, porque é uma missão e é uma obrigação que o Senhor colocou para o casado. Mas para o solteiro, enquanto não tem essa responsabilidade de cuidar de uma mulher, prepare-se. Amadureça, construa a identidade de Cristo em ti, construa o caráter e viva com propósito. Só assim nós vamos conseguir realmente ser servos e sacerdotes do futuro. Amém. Então, ser solteiro não é um estado de carência, nem um estado de falta de alguma coisa, não. É um estado que nós temos para crescer em Cristo, que nós temos para crescer em Deus, formatar-nos como homem. Por isso que nós fazemos escolhas erradas, porque pensamos que ser solteiro é um crime, ser solteiro é algo vergonhoso. Não, ser solteiro não é vergonhoso. Ser solteiro é um estado em que Deus também reconhece. Por essa razão, o solteiro tem uma obrigação. Então, se é um estado que Deus reconhece, não é pecado. Então, que nós temos que entender este propósito e viver para Deus, construindo nossa identidade, amadurecendo que realmente nós somos em Cristo e cultivando cada vez mais o ser que o homem Deus descreve lá. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E todas aquelas características de sacerdote, eles são construídas na vida de solteiro. Nós pouca coisa construímos no casamento, mas como solteiro nós construímos quase tudo. Uau. 90% do homem que nós vamos nos tornar como pais e maridos é construído na vida de solteiro. Se o solteiro não entendeu ainda este é o propósito, está na hora de começar a entender. Então este é o conselho. Primeiro temos que entender, usar o propósito da fase de solteirice para amadurecer nosso ser, entender nosso propósito e criar realmente nossa identidade em Cristo. Só depois daí estamos preparados, aptos para partir para outro estado. Uau, muito obrigado por esta conversa. Foi muito, muito profunda, muito edificante e esclarecedora. Disso não há dúvidas. E eu creio que todas as pessoas que estão a assistir-nos e estão a escutar-nos foram edificadas e foram abençoadas e continuarão sendo abençoadas, né, neste tópico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Miro. Esperamos tê-lo mais vezes. E a todos vocês que nos acompanham, nosso muito obrigada. Assistam os nossos episódios anteriores e os nossos próximos episódios. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau!